Olá, meus amigos, minhas amigas. Nós vamos gravar agora a aula de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 10 de junho de 2021, aula das 20 horas no Centro Espírita do Calvário ao Céu. E estamos no período da pandemia, gravando as aulas e enviando, para todos aqueles que querem continuar estudando a doutrina espírita. Eu sempre tenho dito no início das aulas que é importante que você tenha o Livro dos Espíritos para acompanhar os estudos, para ler, aquilo que a gente está estudando. Se você quiser adquirir o Livro dos Espíritos, das 13 às 17 horas, nós temos a nossa livraria aberta lá no Centro Espírita do Calvário ao Céu. Se você quiser ganhar o Livro dos Espíritos, também é só pedir lá para a Priscila, tá? Nós temos sempre Livro dos Espíritos e Evangelho segundo o Espiritismo para doação. Então, nós vamos estudar hoje as questões 218 até a 222. Serão poucas questões porque especificamente a 222 é um texto, são considerações e portanto mais demorado aí o estudo dela. Nós estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências, e o item 9, Ideias Inatas. Então o item 9, Ideias Inatas, começa na questão 218. E lá Kardec pergunta: o espírito encarnado conserva algum traço das vitórias que obteve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Sim, ele conserva, resta a ele resquícios desses aprendizados adquiridos em vidas anteriores, que está coberto por um véu no processo reencarnatório, mas ele mantém, o espírito não perde nenhuma das suas atribuições, das suas qualidades, mas veremos no estudo aqui que fica temporariamente às vezes embotada aquela capacidade, podendo manifestar-se no futuro. A continuação dessa questão é a 218A. A teoria das ideias inatas não é quimérica, ou seja, não é bobagem, E os espíritos nos respondem que não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem, Que quando nós estamos libertos da matéria, nós nos recordamos daquilo que aprendemos em outras vidas, mas que durante o período de encarnação nós esquecemos o conteúdo, a essência do conteúdo, e ficamos apenas com resquícios, com vagas lembranças disso. Por que isso acontece? Justamente porque nós precisamos adquirir novos conhecimentos, pôr à prova alguns conhecimentos que adquirimos. Nós precisamos, enfim, desse recomeço, não do zero, mas desse recomeço, para que então possamos progredir. Então, se nós trouxéssemos sempre, digamos, em plena memória, tudo aquilo que já vivenciamos, nós não progrediríamos o quanto progredimos com com esse embotamento, com esse véu que cobre as experiências anteriores aí. Aqui eu vou dar um exemplo que não é exatamente do conhecimento, que seria mais das relações. Imagine que os espíritos sempre nos alertam que dentro do nosso lar, na nossa família, estão os nossos maiores compromissos. Marido, esposa, pais, filhos, São espíritos vinculados pelo amor e também por erros graves do passado. Então imaginemos que nós trouxéssemos vivo na memória aquilo que fizemos em outras vidas, por exemplo, matamos o nosso filho ou vice-versa. Seria muito difícil nós construirmos uma relação de amor. Então, com esse esquecimento temporário, com esse véu, nós desenvolvemos essa relação afetuosa, de cuidado, de amor, e que no futuro, na erraticidade, que é o período entre uma encarnação e outra, quando nós lembrarmos daquilo que aconteceu no passado, isso já vai estar sobreposto por uma experiência positiva, não é? Então olha que maravilha a bondade divina, permitindo que o esquecimento
nos dê condições de começar novas relações aí. A questão 218b. Deve então haver uma grande conexão entre duas existências sucessivas? Nem sempre. Às vezes, numa existência, nós somos pessoas de posses materiais, né, temos poder, e na outra existência, nascemos numa condição bem contrária a isso. Né? Por quê? Porque precisamos viver as duas experiências. Nascemos num corpo masculino, depois também viveremos a experiência de nascer num corpo feminino e vice-versa. Nascemos onde a cultura é muito valorizada, mas também nascemos em ambientes de pouca cultura material, né, no mundo acadêmico. Então, todas as oportunidades nos são oferecidas, inúmeras vezes, não é? Então, nem sempre uma experiência é praticamente a sucessão da anterior, né? Porque vamos alternando, né, talvez essa seja a palavra, experiências bastante diferentes. A questão 219. Qual é a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos como as línguas, o cálculo, etc.? Bom, a teoria das ideias inatas, da lembrança do passado. Você entrando hoje com a internet fica tudo muito fácil, né? Você entrando na internet vai encontrar inúmeras crianças prodígios na área das artes, das línguas, do cálculo e coisas às vezes menores. Eu me lembro quando levei a Letícia para a primeira aula de equitação, ela bastante pequena, nós nunca tivemos cavalo, propriedade, nada, ela nunca tinha montado. E aí, né, quando, acho que ela devia ter 6 anos, 7 talvez, quando ela subiu no cavalo pela primeira vez, saiu já com uma facilidade. E aí o instrutor me perguntou, né, onde que ela montava antes, qual que era a experiência dela. Eu falei, olha, nenhuma, é a primeira vez que ela está subindo num cavalo. Ele falou, não é possível, né? Pela forma como ela está fazendo, não é possível. Eu falei, bom, né, fiquei com vontade de dizer, apenas pensei, nessa vida é a primeira vez, mas provavelmente trouxe experiências de outras vidas. E aparece assim, né? Talvez você tenha na família também vários exemplos similares a este. A questão 220. Com a mudança dos corpos, podem perder-se certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, gosto pelas artes? Temporariamente, sim, na verdade não se perde. O que vai acontecer é que na encarnação atual, às vezes nós não merecemos até aquilo porque fizemos mau uso em vidas anteriores ou pedimos para que aquilo fique guardado numa caixinha mais escondida ali da nossa memória para que a gente possa desenvolver outras habilidades, porque é uma tendência muito forte da gente fazer aquilo que gosta, que já sabe fazer. Então nós só ficaríamos repetindo as mesmas experiências. Então pedimos, né, em período de preparação reencarnatória, para que aquela experiência fique adormecida, né, com mais intensidade, para que a gente desenvolva outras. A questão 221. É a uma lembrança retrospectiva que deve o homem, mesmo no estado de selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança daquilo que já está, né, no espírito desde a sua formação. Né? Somos criados simples e ignorantes, mas trazemos latente em nós todas as potencialidades, né, as sementinhas para serem desenvolvidas. Então, isso já está em nós, mas o orgulho muitas vezes impede que a gente veja dessa maneira. A última questão dessa primeira parte do estudo é a 221A. É a mesma lembrança que se deve em certas crenças relativas à doutrina espírita que se encontram em todos os povos? Ou seja, povos indígenas, povos de diferentes culturas, continentes diferentes, já
falavam, né, já tinham em suas crenças a vida após a morte, a reencarnação. Sim, é por causa disso, porque isso é inato, antecede a doutrina espírita e todos os povos praticamente ditos, né, civilizados no período em que se registra a história, têm a crença de uma vida após a morte do corpo físico. Paramos essa primeira parte por aqui.